Olá pessoal, tudo bem? Que é o Valdeci Laia que está falando. Nesse vídeo de hoje, vamos contar uma história aqui real de um relacionamento, o qual um casal, eles brigam por ciúme. E eu quero orientar você nesse canal aqui, eu quero orientar você no profundo aqui. Então Deus colocou no meu coração para me criar esse canal aqui, para poder estar orientando as pessoas através de histórias reais de relacionamento, o qual eu vou estar te orientando a você não cair na mesma cilada, no mesmo erro que essas pessoas cometeram. Eu atendi milhares de pessoas que eu atendi. Deu para pegar bastante histórias reais de relacionamentos que deram errado, vivência, casamentos ruins, e eu quero te orientar passo a passo para você não cair na mesma situação. E se você estiver na mesma situação, já tiver acontecido com você, você vai conseguir também se consertar, se libertar, ver o que precisa de você fazer. Para você que chegou aqui agora no canal, não sabe o que eu falo ainda, eu falo sobre histórias reais de relacionamentos e eu oriento no profundo para você. Mas tem uma playlist aqui embaixo também. Você pode acessar essa playlist, tanto a desse canal aqui, quanto a do outro canal do Casamento Infalível, onde eu dou orientação tudo sobre casamento. Lá no Casamento Infalível eu dou orientação profunda para os casais se consertarem, aquilo que falta, como você escolhe a pessoa certa para você casar, como você pede direção a Deus para você casar, enfim. Então na playlist aqui embaixo tem tudo. Mas o assunto desse canal é histórias reais de relacionamento com orientações valiosas para você. O primeiro passo que está na explicação é a desconfiança. Então esse casal, esse marido, ele desconfiava dessa mulher. Ele desconfiava dela, tinha muitos ciúmes, porém existia também um problema de saúde. Esse homem estava broxa, ele não estava conseguindo corresponder lá sexualmente com a esposa. Então, ele estava ciúme. O primeiro passo que dá a explicação, porque é 3 passos, 3 conexões. Vamos conectar aqui esse primeiro passo com o segundo e o terceiro e você vai entender tudo sobre isso. Em cada passo desse aqui eu vou estar te orientando onde que está o erro, qual o problema que aconteceu, por que aconteceu, como evitar esse problema, por que esse homem estaria desconfiado. Um dos pontos, esse homem ele falava mal da mulher nas ruas. O que a gente consegue entender com isso? Se ele já falava isso, ele já era um mau caráter. Ele já era uma pessoa que agia mal, negativamente com relação a ela. Então, esse homem ciumento, era ciumento, desconfiado, por quê? Porque ele já sabia, além dele não estar funcionando mais sexualmente, ele também era uma pessoa mau caráter. Era uma pessoa que falava mal com as pessoas. Agora, lá no Casamento Infalível, onde tem uma playlist aqui embaixo, eu oriento sobre como desenvolver uma vida sexual. Como fazer, o que você pode fazer entre 4 paredes, está tudo lá na playlist. Então se você precisar, corre aqui embaixo, no link aqui embaixo, tem uma playlist completa lá do Casamento Infalível, com mais de 120 vídeos para você se orientar. Mas o que eu quero dizer para ele sobre isso? Eu quero dizer sobre essa parte que eu falei aqui da playlist, porque eu oriento você sexualmente. O que eu falo lá no Casamento Infalível sobre o estímulo sexual. Alguém lá sexualmente precisa para você desenvolver uma vida sexual, você precisa de desenvolver algo dentro do seu casamento, com a sua esposa, com o seu marido. Então, se uma pessoa, exemplo assim, você, o seu marido, você está passando por a mesma situação que essa mulher passou. Então, você que está sendo mal falado na rua, com os colegas, com as pessoas que te conhecem, as pessoas que não te conhecem, enfim. Isso gera o que na vida sexual? Gera um esfriamento. Você saber que a pessoa que está deitando do seu lado é o seu inimigo, a pessoa que está ali do seu lado, dormindo do seu lado, é o seu inimigo que te trai todos os dias, falando mal de você negativamente, ninguém sente calor, tesão pelo outro, se essa pessoa estiver falando mal. Como que você vai sentir vontade de ficar com o seu parceiro, com a sua parceira, se essa pessoa sempre está tratando mal você em casa? É difícil, entende? Então, quando a pessoa já faz isso, 2 motivos. Um, que ele já estava broxa, já estava ruim, já não estava funcionando, e o outro que ele falava mal dela na rua com as pessoas, entende?
Então, era dois motivos para ela também não estar legal com ele. Entende? Então, esse ciúme é o quê? É a incompatibilidade. Esse ciúme, essa desconfiança, ele já desconfiava que ele estava fazendo aquilo que não deveria fazer. O segundo passo da nossa explicação aqui é que a acusação, além da desconfiança, ele acusava ela de estar traindo ele. Então, o que nós conseguimos entender aqui sobre isso? A mesma pessoa que está falando mal de você, a mesma pessoa, o seu companheiro, sua companheira que estiver falando isso, que você está sendo mal falada na boca das pessoas, você está sendo mal falada por ele entre as pessoas, entre os clientes na rua. Vamos entender que tudo isso colabora para um esfriamento sexual. Entende? Aí ele acusava ela de que ela traía ele. Porém, ele traía ela na desconfiança. Ele traía ela falando mal dela. Além de brigar com ela em casa, além de estar acusando ela, além de estar tratando ela mal, além de estar falando mal dela na rua, entende? O que ele desconfiava dela, ele falava com as pessoas na rua. Então, olha para você ver que coisas de um homem, que característica de uma pessoa mau caráter, sair falando da esposa na rua para as pessoas, entende? Então, agora no terceiro passo é que ele é broxa, ele é uma pessoa que não conseguia mais funcionar, porque ele tinha uma doença, mas essa doença, agora nós vamos explicar aqui no terceiro passo, por que ele estava broxa, por que ele ficou broxa muito novo, porque ele desobedeceu a Deus. Então, quando eu falo de orientação aqui, quando eu começo o vídeo falando sobre orientação, esse canal aqui é um canal para orientação. Só que eu deixo ele para o terceiro passo, porque aquelas pessoas que pulou lá no início do vídeo, eles não estão interessados a saber de nada. Agora, quem fica até o final, eles estão interessados. Eles estão interessados em entender o que o vídeo fala. Ele ficou broxa, não foi porque ele estava desinteressado, porque aconteceu um acidente, não. Ele foi um homem desobediente a Deus. Ele foi um homem que contou mentira em toda a vida dele, contando mentira usando o nome de Deus em vão, para poder se beneficiar. Esse homem, ele falava com os pastores, obreiros, presbítero, diácono, que ele era um cara de Deus. Porém, ele era um ex-macumbeiro, que até na macumba eles enjeitaram ele, que ele era ruim de serviço espiritual. Aí ele foi tentando ser crente, porque lá no centro de macumba ele não enganava mais, porque os espíritos que estavam lá falavam entre eles que ele era um mentiroso. Aí o que ele fez? Agora eu vou enganar os crentes. Ele saiu do centro de macumba e foi para tentar enganar os crentes. Aí os crentes bobo, que acredita numa roupa que nem essa que eu tô aqui, ó, uma camisa dessa aqui com a gravata, olha para uma pessoa que está vestida como eu aqui, acha que a pessoa é crente. Porém, não é a roupa que a característica do crente não é a roupa. A característica do crente, a característica de cristão é a característica de Cristo, é a característica de Jesus. Então, a característica do religioso é a característica de alguém que luta pela religião, que vive enganado pela religião, que vive falando que a religião dele é melhor do que a do outro, que confronta as outras religiões. Isso é a característica do religioso. Agora, a característica daquele mentiroso, do mentiroso como ele, que ficou broxa por causa da mentira, então isso já era característica de alguém desorientado, que fala com a pessoa uma coisa, chega na igreja e ele tem certeza, ele fala como se ele tivesse certeza através do espírito do engano. Então ele era um falso crente que tinha o espírito do engano para enganar todas as pessoas. Então ele chegava em uma igreja fria, não busca a Deus, não pede direção a Deus, como está lá em Salmos 25, 12 a 14, Salmos 25, 14, que fala o segredo do Senhor para aquele que teme. Esses religiosos que faz do jeito que quer, não está nem aí, não pede direção a Deus, eles vão olhar também, eles estão ali, o religioso ele olha pela roupa. Por isso que as pessoas falam que mulher não pode vestir calça, não pode vestir bermuda, short, não pode cortar o cabelo, não pode depilar. Por quê? Porque eles pregam a religião.
Então, aquele que prega religião vão ficar olhando a sua roupa, vão ficar olhando o seu cabelo, se você pintou o cabelo, se você fez modelou a sobrancelha, essas coisas todas, tá entendendo? Vai olhar se o homem está usando uma camiseta regata, mesmo seja naquele horário esportivo. O horário do esporte é camiseta regata, é um calção, ou no horário de futebol é um calção de jogador, a roupa de jogador, adequada para cada área. Então o religioso, ele quer te prender naquela área. Então a característica religiosa é essa. Sem dizer que a religião ela te engana também, e o diabo também te engana, te ilude. Mas enfim, então, por que ele estava broxa? Porque ele foi desobediente. Então, Deus ele tocou na saúde dele. Deus tocou na saúde dele. Quando ele descobriu, ele estava com uma diabetes passada. Ele tomava 2 insulinas por dia. Não tinha mais onde no corpo, não tinha mais lugar no corpo dele a ser perfurado. Era barriga, era tudo quanto é lado. Entende? Então, isso foi a desobediência. Então, agora, no casamento entre os dois, por que os dois não davam certo? Porque os dois, tanto ele quanto ela, casaram errado. Então, esse entendimento você precisa de entender. Você precisa de buscar a direção divina, buscar em Deus, para quê? Para que você não case errado. Quando você encontrar alguém, pede a Deus, para Deus preparar alguma pessoa para você. E quando essa pessoa aparecer, pede a Deus confirmação, Senhor, é essa mesmo? Começa a orar, entende? Começa a orar para essa pessoa. Começa a fazer algo entre você e Deus, para ver se Deus vai mostrar para você que é dele, essa pessoa, se é da vontade dele ou não. Porque há um problema muito grande se você tiver com alguma coisa incompatível. Você vai ficar incompatível com aquela pessoa. E daí não vai dar certo para você. Então, por que agora nós estamos falando aqui? Por que o casal brigava? Por causa de ciúmes. E esse ciúme não era à toa. Lá no primeiro passo, ele já foi um cara que desconfiava, porque a pessoa que faz as coisas erradas, aquele que só age errado contra as pessoas, é claro que essas pessoas que agem dessa maneira, eles vão sim, com certeza, desconfiar das pessoas, porque eles é um motivo de desconfiança. Ele é um motivo de desconfiança porque ele é uma pessoa que ninguém pode confiar nele, é uma pessoa que trai, é uma pessoa que trai a confiança, é uma pessoa que tenta queimar a imagem das pessoas, principalmente da esposa, entende? Então, ele desconfiava porque ele era o motivo da desconfiança, entende? Ele acusava porque ele era o motivo, ele era o acusador, o espírito do engano, o espírito da acusação estava tudo nele. E por que ele ficou broxa? Porque é um cara desobediente, começava a enganar as pessoas, os religiosos que não buscam a Deus, a direção, começavam a colocar ele como presbítero, colocar ele como diácono, depois colocou ele como pastor, tudo gente sem visão, você está entendendo? Então, e como que fica a vida dele com Deus? A vida dele fica assim, fica complicada, porque aí Deus toca na saúde dele, ele foi mentiroso a vida toda, aí depois ele largou o centro de macumba, foi para a área, para tocar no nome de Deus, falar no nome de Deus, usar o nome de Deus para poder se beneficiar, falando mentira, enganando as pessoas, entendeu? Enganando essas igrejinhas frias aí que não busca a Deus, só prega religião, entende? Então é isso. Eu quero ficar por aqui nesse vídeo. Deixe aqui nos comentários o seu nome, a sua cidade, o que você achou do vídeo, o que você achou da explicação, o que você achou dessa situação. Eu quero ficar por aqui nesse vídeo. Até o próximo vídeo, a gente se vê por lá.